maioria da comunidade internacional já reconheceu o Kosovo como um Estado independente. Isso mostra que o Brasil está, teoricamente, num caminho errado? Tomou uma atitude, talvez a pedido da Rússia, dentro do contexto do BRICS, que ficou minoritária e tende a se tornar insustentável. Mas, por enquanto, não vi mudança do governo brasileiro a respeito. Em relação à guerra de 98 entre Sérvia e Kosovo, a OTAN poderia atacar a Sérvia sem consentimento da ONU? Essa discussão foi levada também para a Corte Internacional de Justiça. Foram vários casos da Sérvia contra cada um dos países da OTAN, praticamente, questionando se era lícito o que tinha sido feito. E você pode argumentar que deveria ter sido deliberado pela ONU, mas, na ausência de uma deliberação da Organização das Nações Unidas enquanto tal, houve uma mobilização da OTAN com uma alegação de proteção humanitária. Então, o argumento era que crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio estavam sendo cometidos, e para coibir esses crimes internacionais, os países da OTAN se adiantaram como uma espécie de defensores desses valores. O que é questionável sobre vários aspectos. Quem deveria decidir isso é a ONU, e o Ocidente às vezes tem uma postura seletiva em relação a violações de direitos humanos que são aceitáveis e outras que não são consideradas aceitáveis. Para quem não sabe, é uma pergunta, até te peço desculpas por fazer essa pergunta. Vamos lá. O que é a ONU? A ONU, a Organização das Nações Unidas, completa 70 anos este ano. É uma das mais admiráveis criações do sistema internacional de todos os tempos. Como proposta, ela tem, na Carta da ONU, a propósito central de permitir o diálogo entre as nações e limitar o uso unilateral da força, então, limitar a guerra e a ameaça de uso de força. É muito fácil e é frequente, na imprensa a gente vê muito isso, e a opinião pública, falar de falhas pontuais da ONU. Não resolveu o problema da Síria, ainda não resolveu o problema das Coreias, mas a gente não pode esquecer que são 70 anos em que não existe uma guerra generalizada em grande escala, como aconteceram tantas, sobretudo as duas chamadas grandes guerras, ou as guerras mundiais do século XX, a de 14-18 e a de 39-45. Então, só por conseguir evitar uma grande guerra generalizada, a ONU já cumpre uma missão fundamental. Além disso, a ONU é um espaço de construção de um sistema internacional. Então, há uma divisão de estruturas, ela tem um colegiado amplo, que é a Assembleia Geral, todos os estados têm assento, cada um estado tem direito a um voto, tanto os Estados Unidos quanto Palau têm o mesmo valor esse voto. Ela tem um colegiado restrito, o Conselho de Segurança, que é composto por 15 membros, antes eram 11, até o começo dos anos 60, depois foi aumentado para 15. 5 são um assento permanente e têm poder de veto. E os outros 10 são rotativos, eles participam e depois são substituídos por outros estados. Faz-se muita crítica à existência desses 5 com poder de veto. É preciso entender que foi uma escolha para evitar o que tinha levado à paralisia da organização anterior. A Sociedade das Nações, que existiu entre as duas guerras mundiais, não tinha esse mecanismo do poder de veto. E isso levou à paralisação do funcionamento da Sociedade das Nações. Dentro do sistema da ONU, os 5 com poder de veto foi uma escolha para evitar o erro que tinha matado o funcionamento da organização. Além desses dois colegiados, um amplo e outro restrito, a Corte Internacional de Justiça, do qual falamos já um pouco, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, e tanto ela resolve casos contenciosos, então um Estado contra outro,
como também ela dá pareceres a pedido da própria ONU, da Organização Mundial de Saúde, da Organização da Aviação Civil Internacional, sobre interpretação e aplicação de pontos do direito internacional. Além disso, há também o Secretariado-Geral, que tem, como nas outras organizações, a função de dar continuidade ao trabalho da organização. Ela é um arquivo, é um registro do trabalho feito, é uma secretaria que encaminha a preparação do trabalho futuro. Mas uma coisa que não estava prevista na Carta da ONU, o secretário da ONU se tornou uma grande personalidade que pode ter um efeito crucial para a solução. Eu vou pedir para o senhor fazer essa do secretário da ONU de novo, por causa só dos focos. O secretário da ONU. O secretário da ONU passou a ser uma personalidade com o poder de colaborar, de influenciar a solução de grandes crises internacionais, como ainda alguns dias atrás o secretário-geral Ban Ki-moon foi até Israel e Palestina tentando mediar um acordo desse foco de tensão de décadas que continua a existir. Essa missão de um líder internacional para a solução de crises não estava prevista na Carta da ONU, mas se tornou uma atribuição importante. E, além disso, há vários outros colegiados técnicos e de caráter de acessório. Mas é importante entender que a gente não pode julgar a ONU como um todo por pequenas falhas pontuais. É preciso pensar o conjunto, que é uma contribuição admirável de 70 anos de funcionamento ininterrupto para construir a paz, o que tem os percalços, e aperfeiçoar um sistema institucional internacional, o que tem feito grandes avanços. Então, há codificações importantes do direito internacional feitas no âmbito da ONU, como a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Genocídio, feita no âmbito da ONU em 48, a Convenção do Mar, de 1982, que se transformou num grande avanço de direito material de sistema de solução de controvérsias ligados a assuntos de mar, a codificação de assuntos como relações diplomáticas, uma convenção de 61, relações consulares, uma convenção de 1963, direito dos tratados, que é uma convenção de 1969, são temas que avançaram graças à codificação feita no âmbito da ONU. Então, todo o funcionamento do sistema internacional atual traz a marca da ONU e uma contribuição importante que ela continua a dar. Os Estados Unidos deram uma segurada para lançar as bombas de Nagasaki e Hiroshima antes, com a ONU formando? A Carta de São Francisco foi assinada em junho de 45. Já tinha acabado a guerra na Europa, com a rendição incondicional da Alemanha, dia 8 de maio de 45, e a guerra na Ásia continuava. E havia declarações do Japão de que eles jamais se renderiam. O que foi feito com a bomba de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 foi uma barbaridade. E foi pior ainda a bomba de Nagasaki 3 dias depois, o que até hoje os japoneses dizem que foi a bomba desnecessária, que foi um crime a mais que foi cometido. Então, há uma cooperação aqui da Faculdade de Direito da USP com a Universidade de Tóquio, com a Universidade de Hiroshima. Todo ano o professor Masato Ninomiya e mais um outro colega do Direito Internacional levam um grupo de 15 a 20 alunos de graduação, de pós-graduação, para fazer seminários de 2 semanas na Universidade de Hiroshima, com visitas também na Universidade de Tóquio. E é importante entender que havia uma guerra, era preciso pôr fim a essa guerra, mas o que foi feito com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi uma barbaridade e até hoje tem muita gente com sequelas disso até hoje em várias cidades do Japão. O que é o Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU é um colegiado restrito, com poder, inclusive, de adotar medidas de força. Então, eles podem deliberar a adoção de medidas militares para colocar limites ao uso unilateral de força e da guerra pelos Estados. O que é o Tribunal Penal? O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma
de 1998, ele foi instalado em 2002 e opera desde então. O Tribunal Penal Internacional é uma estrutura totalmente independente da ONU. Ele é criado por um outro tratado e tem o seu regime próprio, e há estados que participaram da negociação. Então, os Estados Unidos, governados pelo democrata Bill Clinton, chegam a assinar o Estatuto de Roma em 98. Uma das primeiras coisas que o governo republicano do George Bush filho faz foi tirar a assinatura dos Estados Unidos e não só deixaram de participar, como passaram a trabalhar contra o Tribunal Penal Internacional, com receio de verem soldados e funcionários americanos considerados criminosos de guerra e levados a julgamento. Então, na medida em que eles não participam e se opõem, eles podem alegar que o tribunal não teria jurisdição sobre nacionais americanos. Os Estados Unidos têm algum problema, alguma dificuldade para ratificar os tratados assinados? Alguns, sim. Se você pensar que já a Sociedade das Nações tinha sido, em grande parte, a expressão de ideias do Woodrow Wilson, que era um professor de Direito Internacional que estava presidente dos Estados Unidos na altura da Primeira Guerra Mundial. Embora a Sociedade das Nações tivesse muito das ideias do presidente Wilson dos Estados Unidos, o Senado americano nunca ratificou a participação dos Estados Unidos na Sociedade das Nações. Esse é um exemplo que foi péssimo para a representatividade e a universalidade da Sociedade das Nações não ter a participação do Estado que tinha tanto influenciado a formação daquela organização. É péssimo que não tenha a participação dos Estados Unidos no TPI, porque é o que eu já escrevi a respeito e argumento que nós assistimos à consolidação de um patamar de normas mais alto em relação à punição de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos de agressão e genocídio, e isso interessa para os Estados Unidos quando eles querem combater inimigos, e eles ficam numa situação de menos segura e menos fundamentada juridicamente, na medida em que eles não participam do TPI e querem aplicar conceitos como crime de guerra, crime contra a humanidade. Então há uma dubiedade que enfraquece a posição americana e enfraquece a evolução institucional do direito internacional. Essa é a minha próxima pergunta. O que é um crime de guerra? O crime de guerra é tipificado pela Convenção do Genocídio, de 1948. Então, a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio foi assinada em Nova York em 48. Ela define o que é genocídio e o tipifica como um crime de direito internacional. O Estatuto de Roma, de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, define crimes contra a humanidade, crime de guerra. O ato de agressão foi considerado difícil de ser tipificado naquela altura, deixaram para desenvolver isso mais tarde. Foi feito, ainda recentemente veio o representante do Tribunal Penal Internacional pedir que o Brasil fosse um dos países a ratificar essa tipificação do crime de agressão, para que tenha um número suficiente de ratificações e isso possa entrar em vigor em 2016. Então, crime de guerra é tipificado por tratado, segundo o direito internacional, caracteriza crimes que, independentemente de uma situação de guerra entre dois ou mais estados, continuam a ser crimes e podem, se não for possível, durante o conflito, depois do conflito, serem punidos. É um pouco o que se tentou fazer com os tribunais penais de Nuremberg em 1945, de Tóquio em 46, nos anos 90 com o Tribunal para a Antiga Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda e de Serra Leoa. O Tribunal Penal Internacional, após o Estatuto de Roma de 98, é uma evolução desse mesmo processo. Ok. Os sírios estão invadindo a Europa. Um dos caminhos é pela Macedônia. Por que a Macedônia? Como tentar driblar essa barreira da União Europeia?
A União Europeia está num dilema